E se um avião comercial moderno, equipado com múltiplos sistemas de rastreamento, simplesmente deixasse de existir, sem deixar uma explicação definitiva? Na madrugada de 8 de março de 2014, um voo internacional com 239 pessoas a bordo desapareceu dos radares civis. Em poucas horas, o caso deixaria de ser apenas um incidente aéreo e passaria a ser acompanhado por autoridades, especialistas e pela opinião pública em todo o mundo. O desaparecimento do voo MH370 rapidamente se tornou um dos mistérios mais profundos da aviação moderna, atraindo intensa atenção global devido à falta de informações claras e ao impacto emocional envolvendo as famílias das vítimas. Mesmo após anos de investigações oficiais, documentos públicos, buscas internacionais e análises técnicas independentes, uma pergunta permanece sem resposta clara. O que realmente aconteceu com o voo MH370? O voo MH370 era operado pela Malaysia Airlines, uma companhia aérea com vasta experiência em voos internacionais. Tinha como destino a cidade de Pequim, na China, e seguia uma rota considerada de rotina entre dois importantes centros econômicos da Ásia. A aeronave envolvida era um Boeing 777, um modelo amplamente utilizado em rotas internacionais de longa distância, reconhecido por sua tecnologia avançada e segurança operacional. Antes do voo, o avião passou por inspeções e verificações regulares, conforme padrões internacionais. A decolagem ocorreu às 0h41 no horário local, a partir do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. A bordo estavam 227 passageiros e 12 tripulantes, representando diferentes nacionalidades, culturas e histórias de vida. Durante os primeiros minutos de voo, tudo transcorreu dentro do previsto. As comunicações com os controladores de tráfego aéreo foram normais, enquanto a aeronave se deslocava em direção ao espaço aéreo do Vietnã. Cerca de 38 minutos após a decolagem, o controle de tráfego aéreo recebeu a última comunicação por voz da cabine. O copiloto respondeu de forma breve e aparentemente tranquila: "Boa noite, Malaysian 370. Poucos minutos depois dessa mensagem, o transponder da aeronave, responsável por enviar sinais aos radares civis, deixou de transmitir dados de forma abrupta. Esse desaparecimento do sinal chamou a atenção imediata dos controladores, já que, até então, a comunicação com o avião era estável. Não houve nenhum pedido de socorro, alerta de emergência ou sinal que indicasse falha técnica grave. A ausência de qualquer contato direto da tripulação com os controladores de tráfego aéreo é um dos aspectos que tornaram o caso tão incomum. Inicialmente pensou-se em uma falha técnica ou interferência nos sistemas de comunicação. No entanto, conforme as horas passavam e o avião não reaparecia em nenhum radar convencional, cresceu a preocupação internacional. Segundo registros oficiais divulgados posteriormente e com base em tecnologias de rastreamento satelital, a aeronave não teria caído imediatamente após sumir dos radares civis. Em vez disso, dados indiretos indicaram que o avião continuou voando por várias horas. Esses dados vieram de sinais automáticos trocados entre a aeronave e um satélite da empresa Inmarsat. Conhecidos como handshakes, esses registros não fornecem a localização exata, mas confirmam que a aeronave manteve comunicação passiva por um período prolongado. De acordo com essas análises, o MH370 permaneceu no ar por aproximadamente 6 a 7 horas após o último contato por rádio, seguindo uma rota que se estenderia até o sul do Oceano Índico.
Com base nessas informações, uma ampla operação internacional de busca e resgate foi iniciada. Autoridades da Malásia, Austrália, China e outros países mobilizaram recursos aéreos, marítimos e tecnológicos em uma escala sem precedentes. Milhares de quilômetros quadrados de oceano foram vasculhados ao longo de meses, com navios, aviões e até equipamentos especializados para detectar sinais subaquáticos. Apesar da magnitude da operação, nenhum destroço principal da aeronave foi localizado naquele período inicial. Essa ausência de destroços e a complexidade do ambiente marítimo tornaram as buscas especialmente desafiadoras. Especialistas alertavam que as correntes oceânicas, a profundidade e as condições climáticas dificultariam a localização dos fragmentos. A comunicação oficial com as famílias das vítimas e com o público em geral foi marcada por informações fragmentadas, o que gerou críticas e questionamentos sobre a transparência das investigações. Ainda assim, a investigação continuou, e a cada nova descoberta o mistério parecia se aprofundar. Em 2015, mais de um ano após o desaparecimento, fragmentos começaram a ser encontrados em praias do Oceano Índico. Entre eles, um flaperon identificado como compatível com o modelo do MH370. Segundo documentos oficiais, essas peças indicariam que a aeronave se partiu após atingir o oceano. Ainda assim, o local exato da queda nunca foi determinado com precisão, e a fuselagem principal jamais foi localizada. Apesar da versão oficialmente aceita, o caso nunca foi encerrado de forma definitiva. Isso abriu espaço para diversas hipóteses, muitas delas documentadas em relatórios técnicos, análises independentes e matérias jornalísticas. Uma das teorias mais discutidas envolve uma possível ação deliberada a partir da cabine de comando. Documentos indicam que o avião mudou de rota de forma controlada, realizando curvas específicas, o que sugeriria intervenção humana após o desaparecimento dos radares civis. Relatórios também apontam que o sistema de comunicação, ACARS, foi desligado em um momento diferente do transponder. Especialistas afirmam que esse procedimento exigiria conhecimento técnico detalhado da aeronave. Outra hipótese levantada considera a possibilidade de um incêndio a bordo, especialmente na área de carga. Nesse cenário, o fogo poderia ter comprometido os sistemas elétricos e incapacitado a tripulação sem gerar tempo suficiente para um pedido de socorro. Há também análises que tratam de uma possível despressurização gradual da cabine. Segundo essa hipótese, passageiros e tripulantes poderiam ter perdido a consciência, enquanto o avião seguiria em piloto automático até o combustível se esgotar. O histórico dos pilotos foi analisado pelas autoridades. Documentos indicam que o comandante possuía um simulador de voo doméstico, no qual constavam rotas semelhantes às debatidas após o desaparecimento. As investigações oficiais afirmaram não haver provas conclusivas de intenção criminosa. Ainda assim, esse ponto permanece entre os mais debatidos do caso. Outras teorias incluem interferência externa, falha estrutural súbita ou até um pouso não autorizado em local remoto. Essas versões foram amplamente discutidas, mas não confirmadas por evidências documentais sólidas. O próprio relatório final da investigação reconhece que diferentes cenários foram analisados. Nenhum deles, porém, pôde ser confirmado como explicação única e conclusiva. Mesmo após anos, algumas perguntas continuam sem resposta. Por que o avião mudou de rota logo após sair do espaço aéreo malaio? Por que não houve nenhum sinal de emergência, mesmo diante de uma situação potencialmente crítica? Outro ponto questionado
é a confiabilidade e os limites dos dados de satélite utilizados. Embora fundamentais para a investigação, esses registros nunca haviam sido aplicados antes em um caso dessa magnitude. Sem a recuperação das caixas pretas e da fuselagem principal, os momentos finais do voo permanecem desconhecidos. Familiares das vítimas apontam inconsistências na condução inicial das buscas e na comunicação oficial. Segundo relatos, informações importantes teriam sido divulgadas de forma fragmentada e, em alguns casos, tardia. Essas lacunas mantêm o debate ativo até hoje e reforçam a percepção de que, apesar de todos os esforços, o desaparecimento do voo MH370 permanece sem uma explicação completa. Talvez o mistério não esteja apenas no céu ou no oceano, mas nas lacunas que ainda existem entre os dados conhecidos. E você, ao analisar os fatos, os documentos e as versões conflitantes, qual hipótese considera mais plausível para explicar o desaparecimento do voo MH370? Alguns registros explicam parte da história, outros apenas levantam novas perguntas. O que você acha que realmente aconteceu? Se esse arquivo levantou perguntas, deixe sua opinião nos comentários e acompanhe os próximos registros.